E aí, galerinha, beleza? Professor Vitor aqui, do canal Português Definitivo, mais uma vez com vocês para a gente fazer uma aulinha bem bacana para o seu concurso, para a sua atividade, para a sua prova, ok? Antes de mais nada, eu vou pedir para você dar uma fortalecida no nosso canal, dando um like para mim aí nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E também você se inscrevendo no nosso canal, faço questão de você comigo, beleza? Vamos então ver qual é o objetivo de hoje, depois da vinheta. Então, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje está aqui, ó. A gente vai estudar hoje, vai entender de uma vez por todas a predicação verbal e, de quebra, os complementos verbais, beleza? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos seguir, então, com a nossa aula abençoada aí. Bem, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conceituar o que a gente vai estudar, ok? Perceber o conceito, porque eu sempre digo o seguinte, que se aquela questão, né? Eu não gosto muito de clichê não, mas hoje, por exemplo, eu estou usando o clichê beça. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então a gente tem que conceituar, saber qual é o conceito primeiro, para a gente poder seguir bem. Primeiramente, o que é predicação verbal? Na predicação verbal, gente, a gente vai estudar a relação do verbo com seus complementos, ok? A gente vai fazer as observações possíveis em relação a essa questão, beleza? Vamos estudar a relação do verbo com os seus complementos. Seguindo, antes de, propriamente dito, a gente estudar essa relação aí, eu tenho que trabalhar com vocês, tenho que mostrar para vocês, conversar um pouquinho sobre alguns pressupostos que vão ser importantes para a caminhada aqui do entendimento nesse nosso vídeo, ok? Vamos seguir então. A gramática diz que existem dois tipos de verbos, os significativos e os não significativos, ok? Vamos entender então o que é isso. O que são verbos significativos primeiramente? São aqueles que são protagonistas do contexto oracional, ou seja, eles são o esteio, eles são o alicerce do contexto oracional. A oração se constrói ao redor deles. Esse tipo de verbo, eles são chamados também de transitivos ou intransitivos, ou seja, eles vão necessitar ou não dos seus complementos verbais. Eles vão apresentar ou não complementos verbais, ok? E do outro lado, nós temos os verbos não significativos. Para esses verbos não significativos, a observação que a gente vai fazer é a seguinte. Ao invés de eles serem os protagonistas do contexto oracional, eles vão ser ali simplesmente um suporte para que esse contexto se apoie. E os protagonistas serão os nomes. Os nomes serão as palavras mais importantes do contexto oracional, enquanto o verbo significativo, ele é o mais importante do contexto oracional. Quando, então, nós temos num contexto o verbo não significativo, a gente vai encontrar os verbos de ligação. Preste atenção nisso aí, que a gente vai precisar disso lá na frente. Seguindo com a nossa aula, agora eu vou apresentar para vocês, somente apresentar de maneira breve aqui, para a gente ter a noção de organização, quais são as 5 predicações verbais que nós vamos esmiuçar hoje nesse vídeo, a gente vai ver nesse vídeo. Então, não se preocupa, não precisa ficar bitolando aqui, tá? A gente vai falar muito sobre isso hoje, questão de bitolar, decorar, não tem nada a ver. Eu vou só apresentar para você de forma breve aqui as 5 predicações verbais. Primeira, a gente vai estudar o verbo transitivo direto, vai entender isso aí. Segunda, vamos entender o verbo transitivo indireto. Terceira, verbo bitransitivo, também chamado de transitivo direto e indireto. O intransitivo e o verbo de ligação. Gente, se você que está assistindo esse vídeo, está olhando isso aqui, está falando assim, não lembro nada que é esse negócio aí de verbo transitivo, intransitivo, vou colocar o card aqui em cima nesse momento. Tem um vídeo no canal te explicando qual é a diferença entre verbo transitivo e intransitivo. Ele é um pressuposto, um degrau que você tem que ter aí na sua escada para depois chegar a entender aqui a complexidade da predicação verbal, ok? Então assiste lá, depois você volta aqui no vídeo. Seguindo então, gente, vamos então começar a esmiuçar isso aqui. Primeiro vamos entender o que é verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele é assim chamado, por quê? Porque ele não necessita de preposição
para se ligar, para se conectar ao seu complemento. Lembrando aí, ó, gente, vamos colocar a canetinha aqui. O que é a preposição? Aqui tem uns exemplos aqui entre parênteses. A preposição é uma classe relacional, ou seja, são palavras que estabelecem relação entre outras palavras, certo? Se você precisar dar uma olhada nisso também, dá uma olhadinha aí em outro vídeo que fala sobre isso. Então, o verbo transitivo direto, ele não necessita de preposição para se ligar ao seu complemento. Vamos ver melhor aqui no exemplo. Os alunos fizeram prova hoje. Percebam que aqui entre o verbo transitivo direto, que é o fizeram, e a expressão prova hoje, que é o seu complemento, é o complemento do verbo, percebam, eu não posso simplesmente parar no verbo fizeram, os alunos fizeram. Quando eu não posso parar no verbo, porque ele precisa de complemento, a gente entende que ele é transitivo, ok? Tá lá naquele card lá que eu falei para você assistir. Quando a gente não pode parar no verbo, aí pode parar a oração nesse verbo, porque ele precisa de complemento, portanto ele é transitivo. Percebam que aqui o complemento, então, se liga ao verbo sem o auxílio de uma preposição. Ah, professor, mas e se tivesse um a ali? Eu já vi situações ali em que estava assim, por exemplo, os alunos fizeram a prova hoje e continuava sendo verbo transitivo direto, né? Então, gente, o a principalmente causa uma grande dúvida aí no pessoal em relação à questão de que se ele é preposição, se ele é artigo, se ele é pronome, ele aparece da mesma formazinha aí nessas situações, tá? Representando essas classes gramaticais, que são um suporte muito importante para o estudo de sintaxe aqui também. Então, gente, o que eu faço, professor Vitor? Qual é a dica que você dá para eu não confundir quando ele for uma coisa ou outra, porque é muito complicado? Simplesmente, aqui a gente está tratando da preposição, ok? Então, eu vou focar no vídeo de hoje. Para você reconhecer se ele é preposição ou não, perceba se ele faz falta no contexto, se ele faz falta para o sentido. Percebam que aqui não faz falta nenhuma, ele seria só um acréscimo. É porque ele é um artigo, é porque ele não é preposição. Se fizer falta ali para o contexto, quando você olha assim e fala assim, não dá para ficar sem a preposição, aquela palavrinha ali, porque senão fica quadrado, né? Aí a comunicação fica ruim. Então é porque é preposição, beleza? Aí, gente, ó, agora, já no comecinho aqui do estudo da predicação verbal, que eu vou mostrar para vocês, eu sempre quis dizer isso, tá? Um abraço lá para Luana Franco, que eu vi isso nos vídeos dela, achei muito legal. Nem sei se ela vai assistir esse vídeo aqui algum dia, tomara que sim, tá? Agora que a gente vai dar o pulo do gato. A questão é a seguinte, gente. Esse lance aí do pulo do gato representa o caminho que você tem que trilhar, que você tem que fazer para poder entender complementos verbais. Complementos verbais, gente, é aquele negócio de objeto direto, objeto indireto, que a galera tem muita dificuldade para entender. Simplesmente é isso aqui, gente. Se você encontrou num contexto um verbo transitivo direto, que é o caminho que nós estamos fazendo aqui, não tem como mudar isso. Automaticamente, o complemento desse cara aí, que é um verbo transitivo direto, ele vai ser um objeto direto. Simplesmente é você colocar a palavra objeto e pegar aquele Dzinho que está na frente aí, depois de transitivo ali, e colocar lá a mesma palavra, tá? Verbo transitivo direto vai ter sempre objeto direto também, tá? Salvo esses textos literários aí, como eu falei com vocês, em língua portuguesa, para a gente fazer estudo de língua hoje, a gente não pode decorar nem bitolar nada. Nós temos que analisar o contexto, a situação oracional, frasal, que você tiver ali, tudo bem? Então, para verbo transitivo direto, nós temos objeto direto. Olha que belezinho que ficou. Agora, daqui para frente, você vai entender assim de uma forma lisa. Vamos escorregar no entendimento aí, vamos embora. Agora nós vamos ver o verbo transitivo indireto, ok? Vamos seguindo aqui logo de cara. O verbo transitivo direto ele vai apresentar uma simples diferença em relação a esse anterior que a gente viu aí, tá? Ao invés de ele se conectar ao seu complemento de forma direta, ele vai se conectar de forma indireta. Esse forma indireta significa o quê, Vitor? Significa com o auxílio de uma preposição. Enquanto o outro lá não necessita, não exige uma preposição para se conectar ao seu complemento, esse aqui exige. Olha o exemplo, vamos lá, é simplesinho, tá? Percebam aqui, quem que é o verbo transitivo indireto aqui? É o gostaram. Eu não posso falar, gente, os alunos gostaram da atividade hoje. Eu tenho que usar aquele da ali, certo? Porque o verbo gostaram exige a preposição de para se ligar ao seu complemento.
Se liga aí que isso aqui é base, é aula base para aula de regência também que você pode ter depois. Olha só, então, gente, quer dizer que ele exige preposição para se ligar ao seu complemento. Nós encontramos, então, em um verbo VTI. Automaticamente, como é que se chama o complemento de um VTI, de um verbo transitivo indireto? Vai se chamar o que, gente? Adivinha, adivinha? Oh, que novidade. Aí, ó, objeto indireto. Bem, gente, eu pelo menos aqui estou brincando aqui, desculpa a brincadeira, mas eu encontro uma lógica nisso, tá? Não tem como mudar. Ah, Vitor, existe o verbo transitivo direto que em algum momento vai apresentar objeto direto? Não, não tem como acontecer isso. Uma situação que existe, que eu vou analisar isso com vocês em um vídeo específico, é o objeto direto preposicionado, tá? Existe essa situação, sim, mas não existe assim, não há aplicação comum e simples com troca de objeto. Ah, para o verbo transitivo direto pode ter um objeto indireto, vice-versa. Não, não pode, tá? Não pode, beleza? Então, sempre que for transitivo direto, o verbo, objeto direto. Se for transitivo indireto, objeto indireto também, tá? Ficou legal, né? Olha que massa. Beleza. Próxima predicação. Nós temos agora o tipo de verbo, o verbo, tá? Lembrando, a gente está analisando aqui, nem todo verbo é uma coisa, nem todo verbo é outra, senão existiria uma classificação só, gente, tá? Perceba que a gente tem um monte de classificação, um monte de observação sintática aqui, porque existem diferentes tipos de verbo, tá? Existe o verbo que vai exigir ao mesmo tempo, tá? Os dois objetos, ou seja, ele tem transitividade dupla. Por isso, ele é chamado de verbo bitransitivo, como vocês estão vendo aí, tá? Verbo bitransitivo, bi2, transitivo, transitividade. Então, duas transitividades. O que vai acontecer nesse verbo bitransitivo aí, gente? Ele vai exigir ao mesmo tempo um complemento com preposição, o outro sem. Vitor, a ordem tem que ser sempre assim? O sem preposição primeiro, com depois? Não, não precisa. Esses complementos têm sempre que aparecer depois do verbo? Também não, não precisa. Você só tem que identificar dentro da mesma oração. Lembrando, gente, que a gente vai ver isso também em uma outra aula específica, senão fica muita coisa para a aula de hoje, muita informação, que os objetos eles podem ser representados por pronomes também. E aí fica um pouquinho mais complexo de a gente identificar, mas nada impossível. A gente vai ver isso numa outra aula. Tá? Vamos ver no exemplo. Ó, os alunos entregaram a atividade para o professor. Quem que é o verbo bitransitivo? O entregaram. Legal? Esse verbo, para ele ser aplicado de maneira completa, ele exige os dois complementos, ele tem as duas transitividades. Por isso ele é bitransitivo, tá? Assim como alguns outros da nossa língua também. Ó, primeiro complemento sem preposição, eu coloquei aqui numa ordem simples para você entender melhor, e o segundo com preposição. Legal? Só confirmando aí. Então, nós temos um verbo que, ao mesmo tempo, tá? Ele exige um objeto direto e um objeto indireto. Simples assim, tá? Seguindo, outra predicação. Ó, nós vamos ver agora o verbo intransitivo, ou seja, aquele que não transita. Por que eu coloquei observação ali, né? Escrito ali, observar o contexto? Mais uma vez, para pegar no pé dessa galera que gosta de pegar vídeo para decorar, gosta de pegar livro para decorar, não existe decoreba se você quer aprender de fato a língua portuguesa. Você tem que aprender a analisar as situações. Tem que ter o conhecimento teórico, sim, porque você não pode partir do nada, né? Mas você tem que aprender a analisar as situações. Aqui a gente tá fazendo aula de gramática normativa, gramática estrutural. Quando você for para uma prova, para um concurso, para a sua atividade, para a sua prova, você vai encontrar aí atividades distintas, atividades diversas, que vão exigir de você, principalmente, leitura da situação. Se não rolar isso, essa aula aqui não adianta de nada. Presta sempre atenção nisso, tá bom? Observa o contexto. O verbo intransitivo, gente, é muito simples. Simplesmente, a gente vai encontrar um verbo que não necessita de complemento. Por quê? A gramática diz que o sentido dele já está completo nele mesmo. Então, ele não precisa de complemento, ok? O sentido já está completo nele mesmo. Por que isso funciona, Vitor? Me mostra um exemplo aí. Olha aí, ó. Tá? Os convidados ainda não chegaram. Percebam que, para eu entender a situação, eu não preciso de mais nada, não preciso de uma expressão,
tá? Um conjunto de palavras aí para completar o sentido do verbo chegaram. Ele já está completo, então não preciso, beleza? Tranquilo? Isso aí, então, é o verbo intransitivo e, portanto, ele não precisa de complemento. Legal? Ele não precisa de complemento. Seguindo agora para a nossa última predicação. Olha como é que a aula de hoje está seguindo na tranquilidade, na técnica. É isso aí, graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, ó, verbo de ligação. Presta atenção pra caramba aqui. Claro que tinha que ter prestado atenção no vídeo todo, logicamente. Mas presta mais atenção nessa última predicação aqui, porque verbo de ligação pode parecer coisa simples, coisa bobinha, que o pessoal fala, é bobinho, tá? Não, não é, tá? É muito importante porque aqui também tem pulo do gato. Então, quer dizer que o seguinte, o verbo de ligação, como o próprio nome já diz, gente, presta atenção na nomenclatura da língua portuguesa. O nome diz muita coisa pra gente, o pessoal acha que isso é balela, larga isso pra lá, não preste atenção. Verbo de ligação serve pra quê, gente? Pra voar, pra pular amarelinha? Lógico que não. Serve para ligar, meu povo. Verbo de ligação serve para ligar. Portanto, lembrando, né? Ele serve para ligar, ele não representa ação, porque ele não é significativo. Legal? Beleza, ó. Dessa forma, toda vez que numa oração é aplicado um verbo de ligação, a gente vai perceber que ele vai ter a função de ligar uma característica a um elemento. Ele vai ter a função de ligar uma característica a um elemento, que pode ser um sujeito ou um objeto, tá? Também pode se ligar a um objeto. Existe essa possibilidade aí. Olha aqui a análise, ó. Olha o verbo de ligação aqui. É o verbo ser aplicado aí. Os alunos são dedicados. Percebam que dedicados é uma característica dos alunos, que é o sujeito. Olha que molezinha de entender. Então, para que ele serviu? Para ligar a característica aos alunos. Porque aqui ele é apenas um suporte. Ele não é a palavra principal da oração. Tanto é que se você mentalmente aqui, ó, tira o são dali, ó, os alunos dedicados, você entende perfeitamente. Viu aí? Então, ele não tem essa importância aí para o contexto. Portanto, ele é verbo de ligação e não significativo. Agora é que vem o lance aí que eu falei com vocês para prestar muita atenção. Verbo de ligação, gente, não apresenta objeto como complemento. Verbo de ligação não apresenta objeto como complemento. Beleza? O que ele vai apresentar então, Vitor? Qual é a mágica? Qual é a parada então? Pois é, aqui a gente já vai conhecer, já está aprendendo, né? A identificar um outro termo da oração, que é qual, Vitor? É o predicativo. Então, o que é, gente? De uma vez por todas aí, o que é um predicativo? O predicativo é uma característica, uma expressão adjetiva, que a gente chama, ligada a um elemento que pode ser ou o sujeito, ou pode ser um objeto por meio de verbo de ligação. Repetindo, o que é um predicativo? É um termo sintático representado por uma expressão adjetiva ligada ao sujeito ou ao objeto por meio de um verbo de ligação. Tranquilo? Tranquiletes? Então, beleza. Essa era aí a mensagem da aula de hoje. Vamos aqui finalizando nossa aula e realmente espero ter ajudado você. Te agradeço por ter me acompanhado até aqui e assistir o vídeo até o final. Pessoal, tchau, um abração para você e até a nossa próxima aula.